Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 12 de maio de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, a Bolsa de Valores brasileira, ela caiu muito, né, mais do que o esperado, tá? Segundo os sites de notícias, e aí a gente já faz uma análise já do SP500, a Bolsa americana também caiu muito, né, isso também refletiu internamente, né? Que como sabem, né, a bolsa americana, ela tem o que é chamado de correlação positiva com a bolsa brasileira, tá? Correlação positiva é o que acontece com uma acontece com a outra. Então o que acontece lá fora impacta internamente no Brasil, tá? A maior preocupação é com a inflação dos Estados Unidos, né? Até saiu na internet que o Michael Burry, que aquele médico neurologista que foi um dos que conseguiram prever, né, a crise de 2008, né, do subprime. Quem assistiu o filme ou leu o livro do Michael Lewis chamado A Grande Aposta sabe quem é o Michael Lewis, o Michael Burry, né? E ele chegou a tuitar sobre a hiperinflação dos Estados Unidos. E aí a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, foi até o escritório dele e não sabe por que ele retirou do ar, né? Ou seja, ele já previa também essa inflação dos Estados Unidos e com certeza está apostando, né, na alta da inflação nos Estados Unidos, e mais uma vez o cara vai ganhar bilhões e bilhões de dólares, tá? Eu esqueci o nome do livro. Tem um outro livro do Michael Lewis que ele começa a falar sobre acho que é Ken Griffin. Não é Ken Griffin, não. Ele começa a falar sobre um outro cara lá também, que foi um dos personagens da Grande Aposta. E o cara, depois do subprime de 2008, ele conseguiu também prever a crise da Grécia. Tá? Então, assim, esses caras, né, são um ponto fora da curva. Tá? E aí, né, essa questão aí da inflação nos Estados Unidos impactou, né, negativamente. Tá? O SP500 caiu forte, Nasdaq Futuros caiu forte. Inclusive dá para poder fazer uma projeção de Fibonacci aqui, ó. Vamos ver. Este era o primeiro alvo. Vamos ver aqui. O segundo alvo seria aqui. Então tá próximo aí ao segundo alvo. 12.906 o Nasdaq Futuros. E Dow Jones também está em queda. Tá? Todos os três índices norte-americanos eles perderam a média de 20 períodos do gráfico diário. Aqui no SP500, que é o principal, a média de 20 períodos do gráfico semanal está em 3.958 pontos. Tá? E o alvo é a média de 20 períodos do semanal. Tá? As forças baixistas estão muito fortes. E segue forte queda o mercado americano. Tá? E o mercado brasileiro, né, o preço, a média de 20, olha só, ela estava segurando os preços e hoje fez um baita candle chamado de candle barra elefante, tá? Ele é quase que o outro nome que se tem na literatura técnica é Marubozu. É um candle onde o preço de abertura e de fechamento eles se dão sem pavios, né? Na máxima e na mínima do dia, tá? Este é o Marubozu. Foi um candle de força. Amanhã, o que a gente espera? A gente vai no gráfico de 60 minutos. Tá? Aí você vê esse movimento de expansão que teve. Tá? Possivelmente vai ter um movimento de correção, né? Que é expansão e correção. Como a média de 200 períodos ela é uma resistência forte, possivelmente essa correção vai se dar até na média, vai segurar na região onde que se encontra, até a média de 20 chegar no preço para voltar a cair. Tá? No gráfico de 5 minutos, houve, né, a formação de um pivô de baixa. Eu havia feito aí o alvo de Fibonacci em 128,65,
que foi atingido. Esse foi o primeiro alvo, aliás, né, quando eu fiz essa projeção, ele já estava para atingir esse alvo. Eu falei, se rompido, o próximo alvo é 120,305. Também foi atingido. Então, aqui nós temos o primeiro pivô de baixa, né, que é a referência. Nós colocamos na cabeça do pivô a retração de 61,8. Depois a gente coloca a retração de 0,5, que foi exatamente o alvo falado, e depois 38,2, que é a última retração, que na verdade seria aqui, tá? Ele não cravou ela não. Foi até o meio do caminho aqui e voltou. Não cravou essa retração. As outras ele cravou, mas a 38,2 não, tá? Então, né, tendência de baixa, tá? Amanhã, se ele romper a baixa aqui, ele vai confirmar mais esse pivô de baixa, e aí pode fazer a projeção deste pivô aqui para baixo, ok? Então aí, ó, da confirmação do pivô de baixa até a queda, a mínima do dia, nós tivemos aí, ao todo, 1.880 pontos, tá? 1.880 pontos foi aí a extensão do movimento de queda no pregão de hoje, tá? Uma coisa considerável, né? Não segurou na média de 20 períodos, caiu abaixo dela. Vamos ver a do semanal. A média de 20 do semanal, ela está logo abaixo, né? Vamos colocar aqui na média de 20. Vamos pintar aqui de verde essa média, só para poder diferenciá-la das outras, ok? Então a gente marca aqui, ó, a mínima do dia, marca a máxima do dia para monitoramento dos prazos intradiários, e nós temos aí a média de 20 períodos aí logo abaixo, tá? Hoje é quarta-feira, amanhã nós um pullback e depois de amanhã um movimento de queda. Só que tecnicamente é o seguinte, tecnicamente o índice ele está em movimento lateral, tá? Essa queda foi grande, mas ele não está em tendência de baixa. E essa alta também que ele fez acima da média de 20, ele não está em tendência de alta. A tendência de alta se iniciaria se ele rompesse a máxima aqui, ó. Tá? A gente sempre tem que pensar, identificar os pivôs. Tá? Sempre. Né? A teoria de Dow é a teoria mais básica e fala sobre topos e fundos. Tá? Então é o seguinte, olha só. Ele faz um topo, um fundo, aí ele faz um topo mais baixo que o topo anterior. Beleza, vai entrar em tendência de baixa. Ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Beleza. Quando ele vai fazer um novo fundo, um novo topo mais baixo que o topo anterior, ele não forma, tá? E aí ele rompe. Beleza, ele rompeu o topo anterior, que era para ser mais baixo, ele rompeu. Aí ele fez um topo mais alto que o topo anterior. Então agora o que ele precisa fazer? Ele precisaria fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. E aí o próximo topo tem que ser mais alto que este topo formado, tá? Então a partir do momento que o preço ele foi na média de 20, tá? O candle de ontem mostrou que o preço ele subiu, caiu e já subiu já ontem, tá? Então a correção na média de 20 ela já foi feita. Então era para este ser um fundo, tá? Com a queda de hoje, ele rompe abaixo do fundo anterior, tá? E aí, se ele seguindo em queda, ele pode vir aqui e romper este fundo. Então é o seguinte, se ele não confirmou esse pivô de alta, ele fica dentro de uma lateralização, tá? Ora ele está fazendo topo mais baixo, ora ele está fazendo topo mais alto. Então ele está oscilando. Tecnicamente você pode vir aqui no retângulo e marcar esta região. E enquanto estiver aqui dentro, nada a fazer, tá? Que não tiver nada a fazer. O melhor é fazer isso no BOVA11, né, que é o ETF do Ibovespa, que inclusive já fiz. Só que é o seguinte, quando ele rompe aqui, ó, olha só, ele rompeu a lateralização, ele não dá continuidade a esse movimento, ele não confirma esse pivô de alta, a gente tem que vir aqui e colocar este falso rompimento dentro da região de lateralização. Tá? Então, né, a região de lateralização ou consolidação, é um outro nome que a literatura dá,
ela se expandiu, tá? Ela está maior agora. E enquanto estiver aqui dentro, nada a fazer, né? Olha só, o setup ponto contínuo que ele havia armado aqui, ó, no candle do dia 7/5, que eu fiz a projeção e vi que era muito pouco, ele acionou o stop, tá? Porque a entrada seria acima da máxima, com o stop na mínima. E aí, ó, ele rompendo abaixo da mínima, ele acionou o stop. Ontem armou outro setup ponto contínuo. Não foi acionado porque o preço não subiu, tá? No setup, isso é uma coisa básica que muita gente tem dúvida. O setup, ele sempre tem um candlestick como referência, tá? E aí é o seguinte, por exemplo, este candle aqui, ele é referência para o setup ponto contínuo. Então, a entrada, ela é 5 centavos acima e o stop loss 5 centavos abaixo, tá? Então, você tem que vir aqui, ver qual foi a máxima, tá? E aí colocar a sua ordem de compra programada 5 centavos acima e a sua ordem de venda programada 5 centavos abaixo, tá? E aí se o preço sobe e ele aciona a sua ordem de compra que ela é acionada, você consegue comprar nesse preço, pronto. Nós falamos que o setup foi acionado. Quando o candle, que é referência, ele surge, o padrão ele surge, o setup ele foi armado, tá? E aí você coloca as suas ordens e espera para ver se os preços eles vão acionar a sua ordem de compra, tá? E aí se ele não acionou conforme o que aconteceu, ele não acionou, o setup ele foi desarmado, tá? Você não perdeu dinheiro nenhum, afinal de contas não teve operação nenhuma, tá? Então muita gente fala assim, ocorreu o padrão gráfico do setup, nesse caso aqui o setup ponto contínuo, beleza, ocorreu. Só que aconteceu uma coisa atípica, né, um movimento e aí, do mercado, que ao invés dos preços continuarem a subir, os preços caíram. Tudo bem, o preço caiu e o preço não acionou sua ordem de compra. Tá? Tem vezes até que ele chega até a acionar e cair. Né? No mesmo dia ele aciona sua ordem de compra e já vai lá e aciona seu stop. Tá? Mas, por sorte, né, quem estava aí esperando aí o setup ponto contínuo não teve ele acionado. Tá? Então é o seguinte, tá, o setup armou, você colocou as suas ordens. Beleza, você vai lá e retira suas ordens, tá? Você havia programado ontem, né? Você chegou do trabalho, tá aí à noite aí analisando aí, né, os ativos, analisando os gráficos, você viu que armou, você já programou suas ordens. Chegou agora do serviço, viu que não foram acionadas, tranquilo. Vai lá e deleta, tá, as suas ordens, que o setup foi desarmado. Ok? O setup foi desarmado. Para armar novamente. Para armar, o ideal agora, neste momento, o ideal é, né, romper o topo aqui, né, confirmando esse pivô de alta, tá? E aí a gente pode fazer uma projeção de Fibonacci desse pivô, tá? Talvez por causa da volatilidade, ele caiu aqui abaixo da média de 20. Só que neste caso, como o SP500 agora está em forte queda, e o SP500 rompeu abaixo da média de 20 períodos dele, então o esperado é que continue em queda, tá? O índice Bovespa continue em queda aí. E aí isso vai refletir, né, no BOVA11, que é o ETF do índice Bovespa, né, e também no índice futuro, tá? Tanto no contrato cheio quanto nos mini contratos, que é de índice. Vamos lá, o dólar ele subiu, só que o dólar ele configurou, né? Por enquanto é um movimento de correção, né? Ele pode subir até a média de 20 períodos, que tecnicamente é um movimento de correção, tá? Não é uma alta assim expressiva. E aí ele teve um pivô de alta, teve uma lateralização e aqui na frente ele rompe a cabeça desse pivô. E aí possibilitou, né, totalmente possível você fazer a projeção. Esse foi o primeiro alvo, tá? 5,31. E o segundo alvo de 50% foi lá em cima em 5,33. Ele não foi, ele foi só no primeiro alvo hoje. Tá? Então vamos aqui no primeiro alvo. E vamos ver aí quanto foi possível.
na confirmação do pivô, ele subiu cerca de 31,15 pontos. Teve uma extensão total de 44, quase 45 pontos, tá? Mas aí um range aí seguro de pelo menos 30 pontos no mini dólar, por conta desse pivô de alta, tá? A volatilidade no mini dólar, ela é tão absurda, mas tão absurda, que mesmo se o preço ele rompe abaixo da média de 20, mas se ele para e ele volta a subir, tá? Ele não forma nenhum pivô aqui embaixo, você pode considerar esse pivô de alta válido para fazer projeção, tá? É claro, né, depois que ele tem o seu topo aqui rompido, tá? Mas tecnicamente o mini dólar está em movimento aí de correção, ok? Então essa queda forte do Ibovespa, né, influenciou os ativos. Os que não foram influenciados foi Viver 3, que atingiu aí, ó, o último alvo de Fibonacci, da retração de 38,2 na cabeça do pivô, né, exatamente hoje. Né, o ideal é esperar uma correção aí para um novo pivô, tá? RPMG3 fez um repique forte, né? Muita gente pode falar, isso aqui é um Power Breakout, mas este topo aqui, ó, não me agrada, tá? Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu considero o Power Breakout válido quando na lateralização a máxima, tá? O topo, ele é a máxima da lateralização. E aí o preço, o Power Breakout, o setup, ele só é acionado quando o preço ele rompe a máxima, tá? Porque no Power Breakout ele tem um grande impulso, corrige lateralmente, e aí quando ele chega próximo ou toca na média de 20 períodos, ele sobe rápido. Ele tem outra reação, né? Então assim, quando tem esse ponto aqui, eu acho temerário, tá? Eu acho temerário esse tipo de Power Breakout. E o Ether 3 foi um papel que a gente alfaçou, tá? Esse é um apelido aí no mercado, né, na análise gráfica, para quem ao invés de esperar, né, que o alvo seja atingido, a gente faz uma realização de lucro antes, né? Então teve essa expansão, ele chegou próximo ao nosso alvo. Quando ele voltou, né, eu achei melhor ir lá e realizar o lucro. Foi lucro, né? A entrada foi aqui embaixo, teve o lucro, mas, né, a gente alfaçou, ficou com medo. O preço ele chegou nem a cair abaixo da entrada, voltou a subir e teve aí o alvo atingido, tá? Alfaçar é uma coisa ruim, tá? No mercado, tá? É um apelido pejorativamente ruim, tá? O camarada alfaçou. Alfaçou é você executar com medo antes da hora, tá? O ideal a ser feito seria pegar o stop que estava aqui embaixo e colocar aqui no 0 a 0, depois que a média de 20 chegou aqui, tá? Então você coloca o stop na ordem de entrada. Se o preço cair, você sai no 0 a 0, tá? Você não perde dinheiro nenhum. Você não ganha, mas você não perde dinheiro nenhum. Aqui, de uma maneira precipitada, né, a gente teve um lucro aí, ó, de 9,68%, ao invés de ter um lucro de 28,74%, tá? Então, uma alfaçada aí legal, né, mas os preços foram lá, tá? E por fim, os papéis que mais caíram, LPSB3 caiu forte hoje. Movimento de correção normal. BID4 continua em movimento de queda, já perdeu aí a média de 20 períodos, assim como o BID11, né? Papéis que estavam muito caros, tá? BID11 chegou a R$236. Esse é um preço, sim, absurdo, né? Olha só, é um preço tão alto, olha só, R$236, tá? Ether, que foi o papel que nós operamos, qual foi o nosso preço de entrada? R$20,95. Aí eu te digo, você vai comprar BID11, você precisa de um pouco mais de R$200 mil para você comprar 1.000 ações. Ether 3, você precisou de os mesmos R$200 mil, você conseguiu comprar mais de 10.000 ações
com um lucro de 28,74%. Esta semana eu escrevi um texto em que eu falo potencializando não, o nome do artigo que eu escrevi é Fortalecendo seu poder de compra. Se você não leu, vai no Instagram, Grafistas, tá? E leia lá o texto. E eu falo sobre isso. E eu dou exatamente esse exemplo. De uma ação que custa R$200 e uma ação que custa R$20. Mostrando que você operar ações mais baratas é muito, mas muito melhor para o seu portfólio, tá? É claro que quem tem um tamanho muito grande, quem opera aí acima de 10 milhões de reais, que acredito que não é o caso da maioria, né, você já tem problemas de liquidez. E aí você precisa realmente alocar em ativos mais caros. Mas mesmo assim, né, é muito dinheiro que você está operando. Então, assim, R$200 mil é uma cosquinha para quem está operando 10 milhões. Mas quem opera menos de 1 milhão, até 1 milhão de reais, tá? Se a sua carteira custa até 1 milhão, não vale a pena. Nem quem tem 1 milhão. Tá? Você alocar 20% de 1 milhão numa ação só é bastante dinheiro, tá? É bastante dinheiro. E aí, por fim, né, o nosso curso Fundamento de Análise Técnica, na Udemy ele está com 60% de desconto nas próximas 5 horas, tá? Eu fiz aqui, ó, projeções de Fibonacci, tá? Falei sobre pivôs, tudo isso eu falo nesse curso. Se você tiver interesse, o link está aí na descrição no YouTube ou na bio do Instagram, ok? Vou ficando por aqui, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.